O nosso primeiro comentário deste ano de 2014, o comentário de agronegócio com José Carlos de Lima Júnior, será sobre os produtos de maior destaque para o país neste ano que se findou ontem. Bom dia, José Carlos, feliz ano para você. Bom dia, César, feliz ano para você e para todos os ouvintes da Rádio CBN Ribeirão. Agora, com o início de 2014, é possível uma retrospectiva sobre 2013 com mais detalhes. E quando a gente analisa aí o PIB, né, do agronegócio, o ano passado, ele encerrou aí com um crescimento, participando hoje com 23%, né, do PIB do Brasil, a gente começa a olhar para algumas cadeias produtivas específicas. E entre elas, algumas tiveram um ótimo desempenho, como foi o caso aí da soja, e outros tiveram um desempenho muito, digamos, infeliz, foi o caso do café. O café, né, em 2013, ele teve um dos piores desempenhos entre os produtos agrícolas, principalmente pela tendência de preço baixo. E o grande problema disso, né, é que houve, né, no mercado mundial como um todo, há um excesso de oferta. Então isso faz com que o preço do café, a cotação do café no mercado, acaba sendo pressionado cada vez mais para baixo. Isso em nível de exportação ou de importação? Na verdade, isso acaba pressionando principalmente para nível de exportação. A gente tem um problema muito sério porque hoje o café brasileiro, principalmente o cru, ele é consumido, ele é comprado principalmente pela Alemanha. A Alemanha hoje é um dos principais compradores do produto do café brasileiro. E a Alemanha, ela importa o café cru, digamos assim, e lá ela faz todo o processo de industrialização para comercializar, principalmente na comunidade comum europeia. Por outro lado, você tem alguns produtos que são muito mais interessantes, que tiveram uma ótima rentabilidade, uma alta produção no ano de 2013, foi o caso da soja. A soja ela teve uma das maiores áreas plantadas do Brasil e ela foi responsável, digamos, por impulsionar todo o crescimento do agronegócio no ano passado. E, novamente, o principal mercado de destino da soja brasileira acabou sendo aí a gigante asiática, né? Acabou sendo a China. Por outro lado, quando você fala de soja, a soja teve um aumento de área plantada. Em paralelo à soja, você teria o milho. O milho ele teve uma redução na área plantada em 2013, em torno de 20%, que foi incorporado, esses 20% foi incorporado à soja, o que representou aí na parte da soja uma área plantada em torno de 3% a 4% a mais. E quando a gente pega a fala do milho, o milho ele acaba sendo muito auxiliado, é um governo, né, que acaba, digamos assim, ele é muito dependente, o milho é muito dependente do governo, principalmente pelas compras efetuadas pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela acaba comprando esse milho e ela distribui de maneira subsidiada, principalmente para pequenos produtores. E na região Nordeste isso é muito comum. Bom, outro produto que se destacou nesse ano de 2013, mas que sofreu um grande impacto, foi o setor sucroalcooleiro. Foi a cana, o etanol e o açúcar. César, realmente quando você observa para 2013, a gente precisa fazer uma análise aí paralela não só com a produção agrícola, né, na parte de cana, mas também com as ações governamentais. No ano de 2013, o diesel, por exemplo, teve 3 aumentos. Ele teve um aumento no mês de janeiro, fevereiro e novembro. A gasolina teve aumento em fevereiro e novembro. Quando você olha o acumulado desses dois combustíveis, por exemplo, o diesel teve um acumulado em 2013 na ordem de quase 20%, enquanto a gasolina teve um aumento na ordem de quase 11%. Qual que é o resultado disso para o setor sucroalcooleiro? Quando você aumenta o diesel, você, de certa maneira, também aumenta os custos de produção no campo, porque o insumo diesel é utilizado nos maquinários para poder fazer todo o processo, não só de plantio, mas de corte, de a colheita, o transporte. Ou seja, o diesel está em toda a cadeia produtiva na parte de produção. Por outro lado, quando você coloca a gasolina, você limita a gasolina, ela acaba servindo de teto para a precificação do etanol no mercado consumidor. E dessa maneira, o que você faz? Você coloca um teto para a gasolina e você aumenta o custo de produção. O setor sucroalcooleiro sofreu muito no ano de 2013, com as margens ficaram muito apertadas. Tanto é que houve uma grande preocupação com a intervenção governamental no setor, principalmente a partir da Petrobras, causando grande impacto no setor sucroalcooleiro como um todo. Bom, vamos comentar também quem foram os 5 maiores compradores do país neste ano de 2013. Em primeiro lugar, César, a China. Com sombra de dúvida, a China ela é um dos grandes importadores do Brasil. Ele é um mercado que praticamente ela acaba comprando muito commodity brasileira. Em agronegócio, você tem a soja, você tem o açúcar e a celulose, mas também você tem as outras commodities, né, que é o caso do minério de ferro e também o petróleo. Em segundo lugar, você tem os Estados Unidos, que ainda que toda a crise, que ainda vem se recuperando da crise de 2008, os Estados Unidos ainda acaba sendo um grande importador do Brasil,
principalmente de produtos não industrializados. Ou seja, novamente commodity. O Brasil ainda acaba tendo uma grande exportação. Os Estados Unidos é muito importante ainda, ele é muito relevante na balança comercial brasileira. Em terceiro lugar, você tem a Argentina. A Argentina, por incrível que pareça, ela participa com 7,5% de tudo que é exportado aqui do Brasil. E ao contrário, né, que a gente acaba pensando, né, ao contrário da China e Estados Unidos, que importam muito commodities, a Argentina acaba importando já produtos industrializados, principalmente o setor automotivo. Um quarto aí que acaba tendo, a gente chama até de efeito Roterdã, né, é a Holanda, porque o porto de Roterdã ele acaba sendo um importante canal de entrada, principalmente lá na Europa. Então, ele acaba aparecendo aí nos balanços do Ministério como um quarto grande importador do Brasil, porque tudo acaba passando pelo porto de Roterdã. E, por quinto, você acaba colocando a Alemanha. Como eu disse na primeira pergunta sua, quando eu falei do café, a Alemanha é um grande importador do Brasil. Ela importa principalmente o café em grão, né, o café cru, ela acaba importando também minério de ferro e também resíduos, né, de extração como óleo de soja, que acaba sendo muito levado aí, né, acaba sendo muito utilizado pelos alemães para comercialização dentro da comunidade comum europeia. José Carlos de Lima Júnior, o nosso comentarista de agronegócio. O que esperar desse ano de 2014, que estamos começando hoje? Um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo. Como vai ficar o campo? César, eu vou separar a sua pergunta em duas frentes. Eu vou colocar primeiro na parte de produção e, por fim, eu quero falar do ano eleitoral. Realmente, quando você fala assim, a produção, a tendência é que a produção se mantenha alta. Assim, salvo, né, se acontecer alguma catástrofe, o Brasil novamente vai mostrar para o mundo que ele tem uma grande expertise em produção agrícola e produção pecuária. Então, nesse ponto, a gente vai considerar que as produções vão se manter em alta. Se a gente pensar em termos de comercialização, se o dólar se manter no atual patamar, realmente ainda vai ser atrativo para, digamos, as exportações brasileiras. Por outro lado, a gente tem evidenciado um aumento da taxa Selic. Então, a taxa Selic, que serve de parâmetro para o custo, digamos assim, da taxa de financiamento, consequentemente, a gente tem uma relação que é assim, se a taxa Selic aumentar muito, isso vai acabar impactando os custos de financiamento agrícola, o que pode, de certa maneira, limitar, digamos, o valor que os tomadores de empréstimo, digamos, os produtores possam ir a tomar no campo. Mas, por outro lado, como você disse, o ano eleitoral no Brasil é que ele vai trazer vários debates em várias frentes. Mas nós não acreditamos que vai ser capaz de transformar a parte estrutural, que é o que realmente o Brasil precisa. E quando eu falo em termos de estrutural, eu falo em parte de infraestrutura, realmente. Nós tivemos em 2013 aí a preocupação com as concessões, né, a privatização dos aeroportos e da rodovia, mas ficou agora para esse ano 2014 os portos e as ferrovias, que é muito importante. E aí nós temos duas situações, César, com o ano eleitoral. Primeiro é com a vitória da oposição. Hoje o mercado ele tem um certo otimismo se a oposição vencer as eleições desse ano, porque eles acreditam que vai ter menor intervenção estatal na economia. Por outro, supondo que se mantenha do jeito que está, a preocupação com a intervenção estatal ainda deve ser levada para alguns anos, principalmente pelos próximos 4 anos, o que acaba sendo uma preocupação principalmente para o setor produtivo privado. Vamos torcer para que esse ano de 2014 seja bom para o campo, o agronegócio e que você tenha um ótimo ano também. José Carlos de Lima Júnior, que volta na próxima semana aqui na CBN Ribeirão. Obrigado e até lá. Obrigado, César. Desejo a você um bom ano e assim como a todos os ouvintes da Rádio CBN Ribeirão.